Muito bem, boa noite a todos e a todas, na graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Ailton Martins, eu sou professor aqui da faculdade, e temos começando então a nossa live de hoje, que tem aqui as nossas palestras, nossos ciclos de diálogos, e hoje nós vamos falar sobre experiências pastorais e teológicas. Então, nós temos as nossas lives todas as quartas-feiras e quintas-feiras, às 20 horas, no nosso canal do Facebook aqui da Faculdade Refidim. Enquanto nós vamos começar, eu quero falar sobre os nossos cursos aqui da Faculdade Refidim. O nosso curso de bacharel, nossos cursos do SEMEAD, que é os nossos cursos de capacitação, os nossos cursos básico e médio e avançado em teologia. Então, nós temos um curso gratuito para todos os estudantes de teologia e espiritualidade cristã em tempos de crise. Esse curso você encontra na loja da Faculdade Refidim, o nosso site está aí, então você acessa aí a loja e você pode, então, ter esse curso gratuito de espiritualidade. Também nós temos um curso livre, um curso para o Ministério Pastoral, e esse curso tem como tema principal o Ministério Pastoral e seus desafios. É um curso também livre, é um curso de extensão aqui da Faculdade de Refidim, que faz parte do nosso SEMEAD, e também você pode adquirir esse curso também na nossa loja da Faculdade Refidim, e o site está ali também para que você possa acessar. Também nós temos outro curso livre, Aconselhamento Cristão e Cuidado, também é um curso muito bom, então, de teologia prática, e você pode acessar esse curso também na nossa loja virtual. O endereço está aparecendo aí também para você que queira adquirir esse curso livre. Também temos a nossa Bíblia em vídeo, o Evangelho de Mateus. Então, nós temos a intenção de ter uma Bíblia em vídeo de toda a Bíblia Sagrada, dos 66 livros, e nós estamos fazendo por etapa. Então, nesse primeiro momento, nós fizemos o Evangelho de Mateus. Então, todo o Evangelho de Mateus está, então, em vídeo, gravado pelos nossos professores, e você também pode, então, adquirir a Bíblia em vídeo no site da Faculdade Refidim, então, na nossa loja virtual. Também nós temos os nossos cursos básico, médio e avançado em teologia, aqui da Faculdade Refidim também, que é um curso de extensão da faculdade, que você pode adquirir também no nosso site e também entrando em contato aí com os nossos coordenadores do curso, para que você possa ter esse curso na sua igreja. Então, se você aí é pastora, e queira levar o curso da Refidim, o curso de teologia básico, médio e avançado, você também pode entrar em contato conosco e nós vamos estar atendendo você e você vai poder colocar um curso, um núcleo aí na sua igreja também do nosso curso básico e médio e avançado. Além disso, nós temos o nosso bacharel de teologia à distância, reconhecido pelo MEC. Nós temos aí agora a vaga ainda, estamos passando pelo período vestibular, tem vagas em abertos ainda, e você que queira estudar teologia a nível superior, você pode, então, também fazer aí a sua inscrição, que está no nosso site também, fazer o processo seletivo, fazer a matrícula e começar agora, em agosto, vai começar as aulas, então você também pode ser um dos nossos alunos do nosso curso de bacharel em teologia à distância, reconhecido pelo MEC, que são 3 anos e meio e são 7 semestres. Nós também temos o nosso colégio evangélico, o Colégio Seduc, com educação infantil, fundamental 1 e 2 também, a nossa escola aqui, o Colégio Evangélico, nós temos aqui a educação por princípios, nós temos aqui material do positivo, então você que tem o seu filho também, que queira estudar num colégio evangélico, também você tem a oportunidade, e nós temos vagas em abertos também, se você quiser, então entre em contato conosco pelo telefone ou também pelo nosso site, você pode adquirir aí e saber mais sobre o nosso colégio evangélico. Então, hoje nós temos o tema principal, como eu já disse, né? Experiências pastorais e teológicas. Então, esse é o tema que nós vamos abordar hoje a nossa live, e você pode participar, então,
aqui da nossa live. Você pode fazer perguntas, você pode mandar o seu like aí, você também pode participar de algum modo, e nós já temos aqui vários alunos já participando conosco, então todos vocês são bem-vindos aí, e pela sua participação, e em seguida nós vamos estar também lendo algumas perguntas que vocês fizeram ao nosso participante, que eu já vou apresentar ele. Então, nós temos aí o Daniel, nós temos aí o Flávio, nós temos aí o Paulo, a Cristiane, o Antônio, enfim, o Édio. Então, todos esses nossos alunos aí estão participando com a gente, e isso nos traz uma alegria muito grande. Então, você pode continuar participando com a gente, em seguida aí, desse bate-papo, dessa conversa que nós vamos ter hoje aqui no nosso debate, na nossa live. Então, é com um imenso prazer que eu quero apresentar para vocês, então, o nosso convidado de hoje para essa conversa, que já está aí, já apareceu aí, é o pastor Marcelo Rosa, Marcelo Norival Rosa. Ele é pastor presidente da igreja de Porto Belo, aqui de Santa Catarina, aqui perto de nós. O pastor Marcelo, ele é o primeiro secretário da 2ª região do litoral da CIADESP, da nossa convenção. Então, é com grande prazer, né, que a gente quer agradecer aí o pastor Marcelo de ter aceitado o convite que foi feito a ele pelo nosso diretor, pastor Clayton. Então, é com imenso prazer que a gente está aqui apresentando o pastor Marcelo. E eu quero falar um pouquinho sobre o currículo do pastor Marcelo. Então, o pastor Marcelo, então, ele é ministro do Evangelho, né? Ele é afiliado à CIADESP, a Convenção Geral da Assembleia de Deus da Santa Catarina, e à CGDB também, a Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil. Como eu já disse, ele é pastor, presidente da Igreja Assembleia de Deus Porto Belo, e também, como eu já disse, ele é primeiro secretário da 2ª região litoral, que é coordenada pelo pastor Jairo Barbosa, da Assembleia de Deus de Balneário Camboriú. O pastor Marcelo, ele é formado pela FAITEL, Faculdade Teológica de Lorena de São Paulo, e também ele é professor do curso da EPOS, o curso aqui da extensão da Faculdade Refidim, que nós temos aí na Igreja de Porto Belo. Esse curso, ele é coordenado aí na Igreja de Porto Belo pelo evangelista Júlio César dos Santos, e o pastor Marcelo também, ele é bacharelando, então, do nosso curso de teologia aí aqui da Faculdade Refidim. O pastor Marcelo, ele já está, acho que ele vai para o 7º semestre, acho que vai para o último semestre agora. Ele é um dos primeiros alunos aí do nosso curso de bacharel em teologia à distância. Então, é com imenso prazer, né, que a gente dá as boas-vindas para o pastor Marcelo, e eu já faço para o início da nossa conversa, pastor Marcelo, eu quero pedir, então, para o pastor falar da sua experiência em torno do seu chamado pastoral. Quando aconteceu, onde, como foi essa chamada pastoral, então, eu coloco isso já para o pastor Marcelo aí, nas primeiras palavras que o pastor Marcelo vai falar aqui na nossa live. A paz do Senhor a todos, queridos. É com imenso prazer que eu posso estar hoje falando juntamente com o mestre Ailton, diante o Ailton Martins, né, que é doutorando também em teologia, e que tem a oportunidade de ser o nosso mestre nesta faculdade teológica, e ter o nosso diretor, pastor Clayton Pomenering, e diante das experiências que a gente está tendo com vocês, tem sido muito bom essa oportunidade que se abriu na EAD, né, à distância, facilita muito o estudo para, principalmente a gente que está na atividade pastoral, que tem assim já uma atividade extensa, a gente pode administrar o tempo para poder estudar. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Sérgio Melchior também, que é o pastor presidente aí de Joinville, que abre esse leque e amplia para muitas cidades,
e até fora do nosso Brasil, na extensão que está se ampliando cada dia mais. A gente louva a Deus pela vida dos servos de Deus que têm abraçado esta causa, e muitos alunos têm tido a oportunidade de crescer juntamente com isso. Quando fala em chamado, quando fala assim do ministério pastoral, estar hoje como pastor-presidente, dirigindo aqui em Porto Belo, é minha primeira presidência, né? E eu trabalhei muitos anos. O primeiro pastor, meu pastor-presidente foi o pastor José João Vieira. O segundo foi o pastor Satiro Loureiro, de saudosa memória. E o terceiro pastor foi meu pai, né, o pastor Norival Davi Rosa, que por 40 anos teve um ministério pastoral, hoje é pastor jubilado. E esses pastores foram o meu referencial. Mas começou lá na minha infância, quando eu tinha como é que posso dizer assim, meses de idade, apenas, não tinha nem um ano de idade ainda. E nesse período, eu fui acometido por uma infecção intestinal, acabei falecendo. E aí, quando eu perdi a vida ali, meu pai foi para o culto. Na época não se perdia o culto nem que os filhos estivessem doentes. A igreja era o primeiro lugar. E ele foi para o culto, chegou lá na igreja, participando do culto, chorando muito. Uma menina de 7 anos de idade se levanta em profecia, e daí ela diz: eis que o teu filho será um atalaia nas minhas mãos. Ele volta para o hospital, está lá o pastor Vieira, está lá algumas pessoas ali junto, e de repente Deus devolve a vida ao meu corpo, e ali começa todo um processo, e Deus começa a trabalhar, e depois a minha mãe começa a passar essa história para mim. O que Deus fez na minha vida, qual foi o momento, e aquilo começou a entrar na minha mente, e eu comecei a catar aquilo e ter uma responsabilidade dentro de mim. Mas, na verdade, o fato de Deus ter colocado de volta a vida, Deus já tinha um projeto, e havia já um chamado de Deus na minha vida. E Deus foi trabalhando e proporcionando as pessoas que foram estando ao meu lado, foram me ajudando nesse sentido para que eu pudesse crescer. E o tempo passou, eu me dediquei ali com meus 17 anos, então foi a primeira vez que eu fui para o seminário. Eu tive a oportunidade de ir para Pindamonhangaba, em São Paulo, estar lá com o pastor e reverendo João Colenda Lemos, a irmã Ruth Doris Lemos. Eu tive a oportunidade de passar lá aquele período. Depois, eu tive a oportunidade de estudar também ali em Joinville, no IBADEG, no mesmo período, 94, 95, eu estava vendo uma outra live, e no mesmo período ali também do professor Gandra? Do professor Gandra, isso mesmo. Isso. Ele também ali foi no período de 95, e aí tive a oportunidade de ter ali os professores, né, o pastor Messias, o Josué de Oliveira, a irmã Adi, toda aquela turma ali. E eu também desenhei alguns mapas, eu amei fazer aqueles mapas. O pastor Vilmar Meyer, e ali foi uma experiência assim, extraordinária, de tudo que a gente veio, né, vocacionando dentro dessa área ministerial, e aquilo foi ardendo cada dia mais. Mas antes ainda mesmo de chegar ao chamado pastoral, propriamente dito, e assumir como pastor, eu fui para a África no ano de 92, 93, eu fui para a África. E aí, não, um pouquinho mais à frente, eu acho. 95, não, 90 e... Agora eu não me lembro a data certinho, mas aí Deus me deu a experiência de ir para a África. Quando eu fui para a África, naquele período que eu fiquei lá por 3 anos, foi algo assim que... Os 3 anos que eu tive lá, eu posso considerar assim que foram para mais de 10 anos se eu estivesse aqui no Brasil. As experiências, a profundidade e tudo aquilo foi chamando ainda mais a minha atenção daquilo que Deus queria fazer na minha vida. Foi eu, minha esposa, meus 2 filhos.
A minha menina, meu menino foram para lá também. Ela tinha 2 anos, ele tinha 4. Que lugar, pastor, que foi na África que o pastor Foi foi? em Johannesburgo. Uhum. Johannesburgo, e a gente atendia também, tinha um ponto de pregação em Moçambique, onde a gente atendia também o trabalho lá. E aí, trabalhando com portugueses, né, com os portugueses, e aí nesse período, Deus também foi lapidando muito, foi lapidando a gente. Nessa época, eu estava com 25 anos de idade, e foi uma experiência extraordinária. Voltamos para o Brasil, né? No período que eu estava lá, eu fui chamado para o Ministério Pastoral, e aí foi onde fui consagrado, e no ano de 2000, até está aqui, foi no ano de 2000, onde fui consagrado, então, como ministro do Evangelho, e ali começou, mas na verdade, todo esse período da minha história, as experiências que eu tive com Deus já foi chamando e foi ardendo, e eu tinha certeza absoluta do chamado. O chamado de Deus, isso falava muito forte. Por mais que eu tentasse querer outra coisa, o Senhor me levava à questão do ministério pastoral. E isso ardeu muito no meu coração, e cheguei hoje aonde cheguei. Eu passei aí por um período de mais ou menos uns quase 15 anos como pastor. Nunca ansiei ser pastor-presidente. Eu sempre esperei no momento de Deus, na hora de Deus. Eu sabia que no momento certo Deus colocaria, e eu não tive essa ansiedade de ser pastor-presidente. Até porque a quem muito é dado, muito será requerido. E a gente sabe que todo esse processo tem as suas responsabilidades. E eu louvo a Deus porque tudo isso serviu de aprendizado na obra de Deus. Então é muito bom poder passar um pouquinho, né, rapidamente, da minha infância até o dia de hoje, essa experiência que Deus me deu. Belíssimo testemunho do chamado pastoral, do pastor Marcelo. Porto Belo, a sua primeira presidência? Isso. Primeira presidência. Estamos aqui há quase 7 anos. 7 Minha anos. primeira presidência. Muito bom. Na última live que nós tivemos, que nós falamos sobre esse tema, experiências pastorais e teológicas, nós tivemos aqui com o pastor Ricardo, e nós falamos sobre essas experiências, e por via do conhecimento e aprendizagem, e que foi uma vivência na prática que nós tivemos aqui na última live. Hoje, como a gente viu, o pastor Marcelo já fez nessa narrativa, detalhando detalhes aí do seu chamado, ele já falou também sobre a questão da vocação. Por isso, nós queremos abordar, então, nessa live de hoje, 2 assuntos importantes nessa questão da experiência pastoral e teológica, que é a questão da vocação e da direção para o chamamento, para o ministério. Então, diante disso, eu pergunto, então, para o pastor Marcelo, na sua experiência pastoral, pastor Marcelo, o que as pessoas precisam entender na vocação e direção para o chamado, para o ministério? Eu acho que a questão da vocação é ter a certeza absoluta do que Deus vem falando através das profecias. Claro que a gente sabe, quando se fala em profecia, é algo que a gente precisa, a Bíblia diz assim, que a gente deve examinar tudo e reter aquilo que é bom. Então, existe a questão de Deus falar e existe a questão do profeta falar. E às vezes Deus não está usando o profeta, às vezes a pessoa se empolga na hora, está lhe falando, então quem está ouvindo tem que ter esse discernimento de poder ouvir e saber que realmente Deus está falando através desta pessoa. Então, ser a boca de Deus, ser um instrumento de Deus, ser um profeta de Deus é algo muito sério. É algo que, por justamente acontecer de alguns, vamos dizer, entre aspas, brincar de profetas, a gente viu que perdeu-se um pouco esta fé no profeta. Mas eu ainda aceito a profecia, eu ainda considero que Deus ainda fala no meio do seu povo e que a gente precisa estar atento à voz de Deus. Porque não
Não atentar para isso é querer rejeitar o Espírito Santo de Deus, que é justamente Ele que fala através de nós. Então é importante que a gente tenha esse temor, tenha esse cuidado, para não afugentar o Espírito Santo de Deus. E aceitar e ouvir a profecia, ouvir o profeta e entender desse chamado. Mas é claro que ao longo do tempo o chamado ele vai te trazendo clareza diante do que você vai enfrentando, que você vai passando, e você vai vendo o Senhor caminhando juntamente contigo e te levando a uma direção. E aí nessa hora tu percebe que realmente o Senhor quer você ali naquela tarefa, naquela responsabilidade. Seja ministério pastoral, seja, quem sabe, abrir pontos, como a gente usa o termo, né, do apóstolo, que vai abrir novos trabalhos e tem essa capacidade de chegar num lugar que não tem ninguém, ele começa um grande trabalho ali, daqui a pouco ali ele deixa aquele trabalho, sai e vai para outro lugar. Um evangelista que faz um trabalho lindo, que sai angariando pessoas também, faz um trabalho dinâmico. Então, esse tipo de trabalho leva as pessoas a entender exatamente qual é o ponto em que ela deve estar partilhando e compartilhando suas experiências e entendendo o chamado e o propósito de Deus na vida dela. A gente tem o chamado, essa questão de ser direcionado por Deus, né, naquilo que realmente é, porque às vezes a gente não tem a direção de Deus, não tem um chamado, tem um desejo, tem aquele desejo de querer, talvez olhando numa cidade grande, um pastor que está lá fazendo um grande trabalho e olha tudo aquilo, né, acha tão lindo, eu quero aquilo para mim. Mas se a pessoa não tem um chamado, ela põe tudo a perder. Ela destrói um trabalho, porque o chamado é que faz ela exatamente estar no centro da vontade de Deus. Vamos dizer assim, estar debaixo da nuvem, né, da direção do Senhor. Porque sem o chamado, você até consegue pela capacidade, né? Você vai, estuda, de repente a teologia, vai lá, aprende, entra numa escola teológica, aprende, tem uma mente brilhante, consegue absorver aquilo, e aí você consegue sair ali pregando bem, fala bonito, mas não tem o chamado de Deus. Deus não te chamou para aquilo. Eu acho interessante o exemplo da mãe de aquele menino que foi livre ali do fogo, como é que é? A mãe tirou ele lá do fogo, agora não me lembro. Eu acho que o que o pastor está querendo dizer com isso é que existe uma relação muito próxima, né, entre o chamado e a vocação. Acho que essas duas coisas elas são relacionadas, né? Não pode ter chamado sem vocação e nem vocação sem chamado. Acho que é por aí, né? Exato. E dentro do que o pastor Marcelo está falando, então, a gente pode ver, eu acho que alguns teólogos, alguns estudiosos também, teóricos, falam sobre isso, que o chamado, ele é um só, e a vocação é uma só. São atos singular da vida do cristão. Então, a partir de um chamado, o que devia ser um chamado? É aquilo que nós temos de dizer que eu sou vocacionado. E o que é uma vocação? Vocação seria, dentro de várias definições que a gente poderia fazer, mas seria aquilo que eu tenho habilidade para fazer, aquilo que eu sou mais habilidoso a fazer. Então, dentro dessas características da vocação, daquilo que eu sou, que eu tenho habilidades, né, que eu desenvolvo potencialidades para essa vocação, então, essas duas coisas, então, elas são juntas. E aí vem a última questão que também faz parte do chamado vocação, que é a própria direção. E a direção, nesse caso, né, não seria algo único, né? A direção, se a gente for ver, principalmente na questão de Paulo, né? Que Paulo ele pode falar muito sobre isso, né? As cartas de Paulo falam muito sobre o chamado, sobre a vocação.
aí sobre a direção. A direção, no caso de Paulo, né? Paulo, ele teve um chamado de ser apóstolo, né? Segundo ele, esse foi o chamado dele, a vocação dele era ser apóstolo. Exato. Só que dentro da direção que Paulo tinha para o desenvolvimento do apostolado, Paulo, ele foi impedido por Deus, né? E a gente vê ali em Atos 16, fala sobre isso, né? De algumas direções que Paulo quis tomar, Deus, ele evitou que Paulo fosse para aquelas direções. E no momento certo, né? Deus falou com Paulo e dirigiu Paulo em determinado lugar, que no caso ali foi a Macedônia, né? Então, a direção, na verdade, se a gente for ver nessa relação entre chamado, vocação e direção, a direção seria como que você desenvolve o teu chamado e a tua vocação. E essa direção, então, dentro dessa perspectiva aqui, ela pode mudar, porque dentro dessa questão da direção, onde você é guiado pelo Espírito Santo, né, o cristão, que ele é chamado e vocacionado, ele é guiado pelo Espírito Santo, mas ele não é passivo nesse chamado, né? Na verdade, o cristão que é chamado e vocacionado, ele é ativo nesse chamado, ele tem que fazer a parte dele, né? Então, nessa questão, quando ele faz a parte dele, que ele faz uma ação, é o Espírito Santo que vai direcionando ele. Então, existe algumas pessoas dentro do ministério que querem ir por uma direção errada do seu próprio chamado e da sua própria vocação, e o Espírito Santo tenta corrigir ele, assim como aconteceu com Paulo. Então, dentro dessa questão da direção, a direção seria um meio para que você desenvolvesse, então, o teu ministério. Então, dentro do que o pastor Marcelo já tem falado, essa experiência, né? Ouvir a voz de Deus, a voz da profecia, como que você vai ser direcionado, é uma questão fundamental, então, para aquelas pessoas que são cristãs, né, que querem saber a sua vocação. Então, é conhecer as suas habilidades, as suas potencialidades, naquilo que, de fato, Deus te capacitou, e aí tem a parte que eu preciso fazer, a minha ação, porque a preparação, né, é uma questão que nós teremos que fazer. Quem capacita, segundo o que a gente entende, é o próprio Deus, mas a preparação quem faz são nós mesmos. Então, nós temos que ler, nós temos que estudar, nós temos que nos preparar. Por quê? Porque faz parte dessa vocação e dessas habilidades que nós temos para o chamado pastoral. E a direção quem dá, no caso, seria o Espírito Santo a partir da nossa própria ação. Então, nós precisamos agir para que o Espírito Santo, então, nos guie à direção que Deus ele quer nos levar. Acho que seria mais ou menos isso, né, pastor Marcelo? Isso, exatamente. Porque então, a partir do momento que a gente entende isso, a gente consegue desenvolver um trabalho lindo para Deus. E aí, o mais importante da vocação é que, como humanos, nós somos sujeitos às provas, às dificuldades e a esses momentos de privações que acontecem com todo mundo. E aí, se você não tem o chamado de Deus, se não tem essa vocação mesmo para esse chamado, desiste. A pessoa não aguenta, a pessoa desiste, aí ela se frustra, aí traz uma série de consequências na mente dela, ela fica confusa diante do que está acontecendo. Então, o chamado não, ele leva você a ter consciência. Não, eu estou passando por esse problema, por essa dificuldade, mas o Senhor me chamou. Eu vou continuar, vou erguer minha cabeça, vou me colocar em pé, vou buscar o Senhor, vou clamar. O que o Senhor está querendo realmente me ensinar? O Senhor está me querendo trabalhar comigo, lapidar a minha vida. Deus está preparando para algo maior. Então, esse chamado faz você superar isso. E você morre por Cristo, você vai além das suas expectativas, porque você tem esse chamado, tem a direção de Deus. Agora, quando não tem isso, a pessoa daí ela acaba desistindo e parando no meio do caminho. Legal.
Nós temos algumas participações, várias participações aqui, de outras pessoas que entraram aqui com a gente. Nós temos aí a Marlise, nós temos o Sérgio, nós temos a Eliane, nós temos o Jean Soto, nós temos o Eliandro, também nós temos o Orlando, nosso professor aqui, e são pessoas que estão participando aqui junto com a gente, e depois a gente vai fazer algumas colocações aqui que esses irmãos fizeram. O professor Orlando, ele fala que o pastor Marcelo é uma referência, é um dos pastores de referência de honestidade e sensibilidade pastoral em nosso contexto, máximo respeito e admiração pelo pastor. O professor Orlando está dizendo isso. A Eliane também está dizendo que o pastor Marcelo é um exemplo, verdadeiro homem de Deus, louva ao Senhor por estar servindo na sua igreja, é um privilégio, segundo a irmã Eliane, estar ao lado do pastor nesta obra. Porto Belo é uma igreja que lhe ama muito, e Deus abençoe o senhor e a sua família. Depois a gente vai falar mais sobre algumas pessoas aqui, né, que estão falando aqui e dando contribuições aqui para a nossa live. Dando sequência, então, desse assunto que nós estamos falando, sobre as experiências pastorais e teológicas, nós temos um assunto importante dentro dessa questão da vocação e direção para o ministério, que é a doutrina dos dois reinos de Lutero, que trata das questões que permeiam a separação entre igreja e Estado. Porque, lembrando a todos vocês que na idade medieval, né, a igreja e o Estado, eles estavam juntos, né, não se havia um limite entre a função da igreja e a função do Estado. E as próprias palavras de Lutero, então, fazem jus a essa separação, quando Lutero ele fala sobre o reino do mundo e o reino da igreja. Então, nas palavras de Lutero, Deus ele tinha na mão esquerda o reino do mundo, que era governado pelos governantes, e na mão direita Deus tinha o reino do céu, que era o reino espiritual, para dizer. Então, dentro dessa perspectiva, Lutero ele deixa claro que o cristão não precisa do Estado, mas deve viver nele para a glória de Deus, respeitando e buscando, então, construir um lugar mais justo para os cristãos e não cristãos. Então, diante dessa questão da vocação e da direção de Deus também fora do espaço eclesial, eu pergunto ao pastor Marcelo. Pastor Marcelo, conforme o pensamento então do Lutero e a sua experiência pastoral, o cristão pode exercer a vocação e a direção do ministério fora da igreja? Pode. Ele pode exercer, porque existe o dons, né? A Bíblia tem os 5 dons ali, que é os dons ministeriais que Paulo fala sobre o pastor, evangelista, presbítero, o mestre, mas também tem aqueles outros dons, os dons de cuidado, né? Dom de socorro. Então, nessa atividade que você recebe esse dom de Deus, você consegue desenvolver um trabalho, mesmo lá onde você trabalha, lá onde você está, você consegue fazer fora das 4 paredes da igreja, um trabalho excelente para Deus, direcionando essa possibilidade que vai além dos limites daquilo que a gente chama de igreja. E é interessante agora, justamente nessa época de pandemia, é que a gente até nem está podendo usar o templo nesse sentido. E agora, não posso mais entrar no templo, como eu lembro da palavra ali, de uma live também que foi feita, que daí foi trazido aqui nessa questão de que entre essa crise da gente olhar para a igreja algo assim sagrado, e aí quando você não tem acesso à igreja, como é que fica? Mas o nosso lar também é um lugar onde a presença de Deus pode estar sendo gerida no coração dos nossos filhos. Lá no nosso trabalho, nós podemos fazer um trabalho excelente para o Senhor, nas pessoas que estão trabalhando juntamente conosco.
Então, há sim a possibilidade de ir para fora das quatro paredes, levando e direcionando o objetivo da vocação daquilo que Deus pode dar a cada um de nós. Quando o irmão falava ali, eu lembrei agora de quem eu gostaria de falar, que era a Susana Wesley, que ela tinha esse chamado. Ela, como mãe, ela disse: Senhor, eu quero ganhar a Inglaterra, me ajuda a ganhar a Inglaterra. Mas Deus não permitiu que ela pudesse ganhar a Inglaterra. Mas o desejo dela foi tão grande e ela se envolveu nisso com os seus filhos, ao ponto que ela conseguiu trazer para eles essa responsabilidade, e ela foi excelente como mãe. A vocação dela como mãe, mas também ensinando seus filhos, fez com que os seus filhos pudessem ganhar o mundo através do Evangelho de Cristo. Então, às vezes a pessoa acha que só pode ser alguém se ele tiver um cargo. Eu preciso ser pastor, eu preciso ser um evangelista. Não, você pode ser uma mãe. Simplesmente um pai, mas um pai que conhece o Senhor e que sabe que está posto sobre este homem o legado do sacerdócio. E ele precisa ser sacerdote dentro do lar dele. Ele precisa ter a dignidade, a hombridade de fazer a responsabilidade de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. E quando faz isso com excelência, o nome do Senhor é glorificado. Os filhos crescem na presença de Deus, e aquela família é uma família que não é, como é que eu posso dizer assim, que não tem enfermidades espirituais. Não é uma família enferma, não é uma família descuidada, não. Há o cuidado de Deus, porque tem um pai e uma mãe que ensinaram seus filhos no caminho do Senhor. E hoje, infelizmente, eu lembro da minha época de infância que a gente tinha muito isso, essa questão de fazer cultos nos lares, culto infantil, a gente imitava o pastor, eu e minha irmã colocava as cadeirinhas lá e a gente fazia isso. Hoje o tempo parece que muda, essas coisas foram se perdendo um pouco, né? E a gente percebe que as pessoas hoje estão motivadas em outras coisas. Claro que na nossa época também pouco se tinha televisão ou outras coisas que a gente tem a oferecer, como a internet hoje, a facilidade de ter um celular na mão, e você tem tudo. E isso lhe tira muito tempo para que você dê um tempo ao Senhor, para que você se dedique a Deus. Mas é justamente isso que nos chama a atenção, e essa temática que nós estamos vendo hoje aqui sobre as experiências pastorais e a teologia, leva-nos a entender que o pai e a mãe pode ser esse pastor, pode ser esse sacerdote dentro do lar, e pode levar esta vocação ministerial como um pai com o legado de levar a mensagem de boas novas. Essa família é uma família extraordinária que dá um exemplo clássico disso, do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que é temente ao Senhor. Dentro dessa perspectiva que o pastor Marcelo está falando, sobre essa questão do ministério, né, da vocação e da direção também fora da questão eclesial, a doutrina dos dois reinos de Lutero, então, mostra que Deus é soberano sobre os dois reinos, né? Então, tanto a questão sacerdotal, aí vem a ideia do sacerdote universal, né, de todos os crentes. Esse sacerdócio universal de todos os crentes, então, se faz que o crente também é sacerdote fora da esfera eclesial da própria igreja. E também dentro da própria sociedade, naquilo que o Lutero fala sobre o reino mundano, né, ou desse mundo que o cristão ele pode ser vocacionado para ser um professor, um mestre, um médico, um engenheiro. Então, se tem essa atuação também de vocação fora do parâmetro da igreja, porque engloba todo esse reino que Deus é soberano sobre tudo, né? E o pastor Marcelo ele citou o exemplo ali, né, da vida da mãe do John Wesley, e nós temos também o exemplo da Bíblia, que principalmente quando existe lá aquela cura, Jesus ressuscita, né? O pastor Marcelo testemunhou que ele quando criança, ele morreu e foi ressuscitado, né? E isso
dentro do seu testemunho, né, do seu chamado pastoral. Conta o texto, né, da narrativa, que existiam as duas multidões, né, e o menino morreu. E o menino, segundo o texto lá, diz que era o filho único, né, de uma mulher que era viúva, o marido dela havia morrido. Segundo o texto, então, Jesus ele tem compaixão da viúva, que perdeu o seu único filho, né, e numa sociedade judaica patriarcal, então, a mulher sem marido, sem filho, era muito difícil a mulher sobreviver. Verdade. E Jesus, então, ressuscita o menino, né, como a gente conhece a narrativa, a história, né. E quando Jesus ressuscita o menino, então, aí vem a questão da vocação, né, que o pastor Marcelo está falando. Primeiramente, Jesus manda dar comida ao menino, e em seguida, Jesus manda entregar o menino para sua mãe. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né, sobre a questão da vocação, enquanto o pastor Marcelo falava. Por que Jesus, né, ele não disse agora para o menino, agora tu foi ressuscitado, agora tu vai testemunhar sobre o que aconteceu contigo em todos os lugares do mundo, né? Imagina quantas pessoas, né, talvez iriam se decidir para Jesus a partir do testemunho do menino, né, que havia sido ressuscitado. Mas Jesus simplesmente pegou o menino e disse, agora tu cuida da tua mãe. Então parece que o grande chamado para aquele menino que foi ressuscitado por Jesus, e Jesus disse para ele, isso era cuidar da mãe dele. Uhum. E aí a gente fica pensando, né? Não teria lógica também Jesus ressuscitar aquele menino, né? E aquele menino sair para os quatro cantos da terra e deixar a mãe sozinha de novo. Exato. Então o grande objetivo de Deus, de Jesus ter ressuscitado aquele menino é porque, claro que Jesus é o Deus de amor, é o Deus da vida, mas era para cuidar da mãe dele. Então parece, né, que dentro dessa perspectiva do chamado, né, da vocação e da direção de Deus, o grande chamado que todo homem tem, toda mulher tem de vocação é cuidar da sua família, né? Tanto que uma das prerrogativas para o ministério, né, para o episcopado, para o ministério, é dirigir bem a sua própria família, né, que é um dos requisitos para que uma pessoa possa se dar bem no ministério, dirigir o seu próprio lar. Então, essa função, ela é fundamental, então, também, para essa questão também que a gente agora pensa que a vocação não se dá entre só quatro paredes, mas se dá também no nosso dia a dia. Então, existe muita gente aí que estão fazendo ou desenvolvendo as suas profissões, as suas vocações, e também é uma vocação e um ministério que Deus tem dado também para essas pessoas. Então, dentro dessa perspectiva de Lutero, não é só os obreiros, as obreiras, né, de igrejas que cumprem um ministério, que cumprem um chamado, mas as pessoas cristãs que são chamadas e vocacionadas por Deus para várias atividades dentro da nossa própria sociedade. Então, dando continuidade, então, do que nós estamos falando, sobre essa questão do ministério, da vocação, de acordo com a própria eclesiologia, a doutrina da igreja, né, os dons ministeriais de que Paulo relata em Efésios 4:11, que são apóstolos, evangelista, profetas, pastores e mestres, representam, então, as principais funções para o exercício ministerial, após a vocação e a direção, é claro. Dessa forma, pastor Marcelo, conforme os desafios contemporâneos, e hoje a gente cita aí a questão da pandemia, de acordo com a sua experiência pastoral, pastor Marcelo, como esses dons devem ser exercidos na igreja contemporânea? Hoje, mais do que nunca, né, é importante frisar essa questão do chamado, porque justamente ser pastor, quando tem uma multidão de gente, né, quando está a igreja cheia, quando toda essa oportunidade de você poder ser convidado para ir em várias cidades e pregar, e toda essa coisa que envolve as pessoas estarem ali próximas, quando se tem
o chamado de Deus, mesmo nesse momento em que nós, às vezes, temos que fazer apenas uma live dentro de uma igreja, com alguns 2, 3 obreiros e um irmão tocando um violão, você faz esse trabalho com toda a excelência, com toda a responsabilidade, porque você sabe que é a sua vocação e você precisa continuar pregando o Evangelho. Tenha pessoas ou não, tenha uma ou duas pessoas ou não. Você não se limita a números, você se limita simplesmente à mensagem que deve ser levada. E é interessante que as maiores mensagens pregadas na Bíblia, você vai encontrar Jesus falando a uma pessoa, a Nicodemos, a mulher lá no poço, e a outros exemplos que nós podemos citar aqui, que são mensagens que nós pregamos diariamente, que chama a nossa atenção a forma como o Senhor trouxe aqueles homens o esclarecimento de pessoas, no caso de Nicodemos, que era um homem culto, que conhecia, e aí ele se depara com uma pergunta, o Senhor falando dele ter que nascer de novo, e ele, puxa, mas vou entrar numa criança? Não, não é isso. E aí o Senhor explica para ele, e é uma mensagem que é profunda demais. E havia uma pessoa apenas. Como a mulher ali do poço, o Senhor se declarou a ela, e ela consegue perceber que ele era o Cristo. Então a gente vê a profundidade que isso nos leva, quando você tem esse chamado de Deus, quando você sabe essa vocação, e a pessoa que tem esse dom, seja ele pastoral, seja ele o profeta, a profecia é algo assim muito sério mesmo. Eu sempre tive medo dessa questão da profecia. Eu digo, Senhor, não me use em profecia, porque eu acho falar em nome de Deus, mas na verdade, o pastor fala em nome de Deus. A mensagem que ele está ministrando ali é em nome de Deus. O obreiro, né, o evangelista, o mestre, quando ele está ensinando as pessoas a mudança de mente, a esclarecer que você deve abrir a sua mente, que você precisa aprender e ir adiante. Então isso é falar em nome de Deus. Então é uma responsabilidade. Você tem que saber o que você está falando. Nós temos que ter, por isso a necessidade, justamente que aí a gente entra na área da teologia, como é importante você ter um curso teológico, como é importante você aprender a palavra de Deus, como é importante você ter a Bíblia e lê-la também. Você ter diariamente essa leitura como um devocional para a sua vida espiritual, acordar de manhã cedo, a primeira coisa é você estar ali com os seus joelhos prostrados, buscando a presença de Deus, depois você faz uma leitura daquele texto, Deus fala com você, você sai para aquele dia, o dia vai se tornar um dia diferente, vai ser realizado muitas coisas, porque o primeiro horário, a primeira coisa, a primícia que nós demos foi para Deus. Então isso faz a diferença. Agora, quando não se tem esse chamado, você simplesmente acorda, vai lá, na hora de pregar a mensagem, você vai lá, copia e cola, traz aquele texto lá e prega, e pronto. Só que, por incrível que pareça, a igreja, ela sabe se você preparou a mensagem ou não, se você estudou ou não, se você orou ou não. A igreja, ela consegue fazer essa leitura da pessoa que realmente estudou, que buscou a Deus, e o próprio Deus, naquele momento que a pessoa vai estar ministrando ali a palavra do Senhor, Deus dá a graça dele, as pessoas começam a sentir, porque Deus começa a levar aquela mensagem nos corações e as pessoas são transformadas por Deus. Então a importância nossa de entender o nosso chamado, a nossa vocação, e nos dias de hoje, mais do que nunca, nós sempre termos essa autoridade de Deus, de fazer com excelência tudo aquilo que a gente faz. Fazer com excelência. A Bíblia diz, né, remindo o tempo, que os dias são maus, os momentos são cada vez mais difíceis, e o pastor precisa entender que aquelas pessoas que estão ouvindo, que a gente sabe que é uma gama muito grande de pessoas, para o pastor mesmo, o mestre, às vezes, é mais fácil levar a mensagem do que um pastor. Porque o mestre está numa sala de aula onde as pessoas têm ali já uma direção de um determinado assunto.
e todos estão trabalhando a mente já naquele assunto. E agora, e a faixa etária também meio por igual. Agora, numa igreja, você tem crianças ali ouvindo, adolescentes, jovens e adultos, pessoas da melhor idade, há uma gama muito maior de idades, e você precisa ter essa habilidade para expressar a mensagem àquelas pessoas que estão ali lhe ouvindo. Então, isso também. E o que falar? Eu vou falar sobre esse tema, mas é esse o tema que Deus quer realmente? É essa a direção da mensagem? Então, isso tudo, quando a gente não só tem a vocação, mas a direção de Deus, você sabe qual é a temática que você vai levar, aonde Deus vai te direcionar agora, o que você precisa trabalhar, o que as pessoas estão precisando ouvir naquele momento para ter um sentimento, para ter aquela questão da cura interior, Deus falando com elas. Aí a gente, esse cuidado pastoral, a gente precisa ter. Essa visão ampliada a gente precisa ter para que as pessoas, né, possam ser alcançadas e o nome do Senhor venha a ser glorificado através de ter essa possibilidade de levar através do teu chamado, dentro da sua área, daquilo que Deus está realmente lhe direcionando. O que você vai fazer? De que forma que você vai falar? Né? O próprio mestre, né? Nós temos aí os professores, excelentes professores da nossa faculdade, a Faculdade Refidim, né? A dinâmica que você vai dar, uma hora você vai mostrar a figura, daqui a pouco você muda, né, a sala, você faz isso, faz aquilo, toda essa dinâmica que a gente precisa trazer para que a gente possa alcançar os resultados, isso tudo também nos leva a entender as promessas de Deus, e aí o Senhor percebe o cuidado nosso e o amor que a gente faz com excelência para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Legal. Penso também que eu acho que essa questão do exercício dos dons ministeriais, trazendo para os dias contemporâneos, para a igreja atual, eu acho que um grande desafio que tem nessa questão dos dons ministeriais relacionado à questão do chamado, da vocação e da direção, é principalmente entender os dons ministeriais. Eu penso que a igreja contemporânea e também a igreja do passado, principalmente por ser uma igreja institucional, nada contra a igreja institucional, mas isso leva a uma compreensão não na totalidade dos dons ministeriais, porque os dons ministeriais hoje, para as igrejas institucionais cristãs em todo o mundo, é visto como uma questão de hierarquia. Isso. Que você começa como auxiliar e se torna pastor. Mas quando Paulo fala sobre os dons ministeriais, esses 5 dons ou 4 dons, né? Existem algumas traduções gregas que o último dom, né, que é pastor e mestre, não tem esse artigo, daí é pastor-mestre. Aí falando um pouco sobre o que o pastor Marcelo falou, sobre a importância do pastor também ser mestre, né? Também poder ensinar também. Mas a questão aqui é que era uma questão de função. Não era uma questão de hierarquia, era uma questão de função. Então, existia a função de apóstolo, a função de evangelista, de profeta, de pastor e de mestre. Então, não era um cargo, não era um título, mas era uma função. E por não ser entendido hoje como uma função, se tem perdido muitas oportunidades, então, de aproveitar, então, essa vocação dessas funções ministeriais que a igreja tem. A gente pode até fazer um levantamento, mas não existe esses dons, né, que nós temos, que nós chamamos de dons ministeriais, que são dons de uma própria vocação e direção, de um chamado, né? Porque quem é chamado para o ministério eclesial, ele está dentro desses 5 dons. Só que não existe em igrejas, né, a ordenação desses 5 dons. As igrejas, se você for ver as igrejas institucionais cristãs,
eles são levados a um dom, né? Tipo, vamos focar no dom de apóstolo, ou no dom de profeta, ou no dom de pastor. Mas não existe uma ordenação dos dons, porque os dons não são vistos como função. Então, eu acho que é um grande desafio para a igreja contemporânea ver os dons ministeriais como função. E aí, alocar as pessoas que têm esses dons de fato, que têm essas vocações, numa direção para que a igreja venha a ser, como Paulo disse, né, edificada, ensinada, através desses dons ministeriais. Então, eu penso que a igreja tem perdido grandes oportunidades porque não consegue enxergar, de fato, a importância desses dons ministeriais, as funções desses dons para a prática e para a vocação dos cristãos, então, em meio à igreja. Então, eu acho que isso a igreja precisa repensar sobre como aproveitar melhor as vocações, os chamados das pessoas da igreja a partir dos dons ministeriais. Então, ver quem de fato tem o dom de apóstolo, tem o dom de profeta, o dom de pastor, o dom de evangelista, porque se tem uma coisa terrível em qualquer organização, é as pessoas serem colocadas em lugares errados. Isso é uma coisa muito terrível. É uma questão que quando você coloca alguém num lugar onde ele não tem aquele dom, aquela vocação para fazer aquilo, primeiro, o trabalho não vai ser executado com excelência e eficácia, porque ele não vai ter essa capacidade para fazer isso. Outra questão também importante para dizer é que, muitas vezes, essa pessoa vai estar tirando o lugar de outra. Uma pessoa não vocacionada para aquela função vai estar tirando o lugar de uma pessoa vocacionada com aquela função. Então, eu acho que essa questão, dessa relação dos dons espirituais como função para a igreja, eu acho que deveria ser visto para aproveitar todas as oportunidades que isso pode dar à igreja, porque a igreja cristã num todo hoje, ela está faltando muitas pessoas vocacionadas e que venha exercer o ministério. Se você fizer um levantamento das igrejas, a gente tem falta dessas mãos de obras, dessas pessoas vocacionadas para o ministério, mas muitas vezes perpassa isso que a gente está comentando aqui. Para a gente terminar, pastor... Conforme o irmão falou ali, na questão pastoral, eu percebo essa de colocar a pessoa numa função. Eu dou muito valor quando a pessoa vem falar para mim, pastor, eu gostaria de trabalhar na área tal. Pastor, o senhor me permite trabalhar na área do casal? Eu tenho uma ideia assim, assim, assim. O irmão assume. Claro que a gente faz toda uma análise na questão quem é esse obreiro, quem é essa pessoa, se ela está vindo na igreja, realmente ela tem um bom testemunho para ser um líder. Claro que a gente dá toda tem essa visão pastoral nessa questão. Mas se a pessoa vem falar comigo que quer assumir uma responsabilidade, eu dou na mão dela. Por quê? Porque já está ardendo no coração das pessoas. E ela já vai fazer aquilo com amor. É diferente de eu chamar ele, sendo que ele não está com intenção nenhuma de fazer aquele trabalho. Eu digo, eu quero que você assuma isso. Ele pode até assumir, porque eu pedi, como pastor. Mas não é o desejo daquela pessoa. Então, quando isso parte do coração, a gente faz com excelência, a gente faz com amor, a gente se desmembra em fazer atividades e correr atrás e alcançar os objetivos. Então, parte desse pressuposto, em que você tem há uma chama lá dentro já, há uma vocação sendo direcionada para a vida dessa pessoa que está ardendo dentro daquela área. Eu quero trabalhar com os casais, eu preciso trabalhar com os casais, eu vejo a necessidade deles, puxa, eu podia aconselhar. Então, essa é a direção que o Senhor começa a dar, e o pastor precisa ter essa visão, e aí o resultado vem. Legal. Pastor, nós temos algumas participações aqui. Nós temos aqui o professor Valdinei Ramos Gandra, que está aqui com a gente, falou que o debate está muito bom. O Nelson Francisco também
ele também está dizendo que está muito bom o debate. E eu tenho duas perguntas aqui do Eliandro, tá? Que é duas, mas eu vou juntar em uma só, tá? Eu acho que o pastor, por ser pastor presidente, eu acho que vai poder responder essas duas perguntas do Eliandro, tá? Primeira pergunta, ele fala: filho de pastor vira pastor? Primeira pergunta. E a segunda: por que todos ou quase todos os pastores querem ser pastores presidentes? São duas perguntas aí que o Eliandro ele faz. O pastor tem a liberdade para falar. Me senti uma pipoca agora, vou virar pastor. Justamente isso era algo que me preocupava, pelo fato do meu pai ser pastor, por isso que eu nunca tive essa questão de ser um pastor presidente. Eu fui galgando as posições, né, como a gente tem hoje no nosso ministério, né, nessa questão de sequências assim, mas pelo fato do trabalho prestado, diante daquilo que eu já fazia, aí eu ganhava a posição depois. Mas eu já exercia o papel, eu já desenvolvia um papel na igreja, e aí os obreiros olhavam, não, ele precisa ser ordenado a obreiro, ele precisa estar ali nessa função e tal. Então, é claro que filho de pastor nem sempre é pastor, né? A gente diz filho de peixe, peixinho mas filho de pastor nem sempre é pastor. Pode até ser pastor, pode de repente até chegar a ser um pastor, né? Porque estuda e vem na igreja, numa vocação, e diante daquilo que ele vai fazendo, vai ministrando, e o próprio pastor começa a chamar ele para algumas responsabilidades, e de repente chega a galgar ali presbítero, evangelista, e pode chegar pastor, mas isso não significa que ele tem que ser um pastor presidente. Ele pode ser pastor, mas está exercendo uma função que nós ali, o senhor já mencionou, como eu penso, né, pastor um engenheiro, Marcelo, como um médico. É pastor, mas ele pode ser médico também. Mas ele é pastor, mas... Sim. Eu acho que a principal questão aí não é ser filho de pastor ou não, é ter a vocação, né? Como a gente está falando, e é o chamado de Deus. Exatamente. Independente de ser filho ou não é filho, eu acho que isso é o primordial para o ministério, né? A vocação e o chamado, como a gente já falou. A vocação é algo que é a primazia, na verdade, essa é a primazia. Porque se a pessoa, é aquilo que eu falei no começo lá, porque se a pessoa se apressa em ser isso só porque é filho de pastor, e eu vou ter que chegar a ser pastor também, e aí essa visão já é uma visão distorcida. Então tem que ter muito cuidado, né, com relação a isso. Então, eu acho que a pessoa precisa entender qual é exatamente essa vocação dela, aonde que arde mais o coração dela, no que arde mais naquilo que ela gosta de fazer. Provavelmente Deus está direcionando essa pessoa nessa vocação. Ou essa está sendo a direção do Senhor para a vida dela. Seja ela como um engenheiro, seja ela um médico, seja ela um profissional, né, liberal que está fazendo o trabalho dela lá, mas que faz com excelência naquilo que faz, Deus está direcionando ela para aquela área, mas ali ela vai fazer o trabalho onde o nome do Senhor vai ser glorificado através dela. Então, essa visão é importante, né? É muito importante. Sim. E a questão ali de ser pastor-presidente, eu acho que isso que é uma coisa natural, né? Porque toda pessoa, ela quer crescer, tanto na questão profissional quanto na vocação, e eu acho que ser pastor-presidente é um sonho de todo pastor auxiliar, né? Acho que isso não tem nada a ver, né? Busca a direção de Deus, e se for de Deus você chegar a um pastor-presidente, seria uma coisa boa para qualquer pessoa, né? Todas as pessoas querem, de fato, ser reconhecidas, né, pastor Marcelo? A própria Bíblia diz, né, quem almeja o episcopado, boa coisa deseja, né? Então, é algo bom, é algo salutar, desde que seja feito exatamente nisso que nós estamos falando, dentro da direção de Deus, vocacionado pelo Senhor. E aí, isso vai produzir com excelência, com certeza. O Nelson, ele perguntou sobre a temática que a gente está discutindo, Nelson, acho que chegou depois,
A gente está discutindo sobre as experiências pastorais teológicas, e dentro desse tema maior, que é o tema geral, a gente está falando sobre a vocação, o chamado e a direção de Deus para o ministério. Então, por isso que a gente está falando dessa última fase aqui do que nós estamos comentando, sobre a questão dos dons ministeriais, né, e como que isso pode ser visto no mundo contemporâneo com a igreja, e falando sobre um pouquinho sobre esses desafios e as oportunidades que isso nos leva. Então, nós chegamos ao final, nós já passamos da hora, né? Então, a gente quer agradecer aí o pastor Marcelo, agradecer a todos vocês que participaram. Nós temos aí mais algumas participações, o Gerson, o Jairo. O Gerson está dizendo que foi uma benção, que Deus abençoe sempre. Também o Jairo também está falando. Então, a gente quer agradecer a todos vocês que participaram, tá? Muito obrigado, tá? Pela participação de vocês. E a gente também quer agradecer mais uma vez o pastor Marcelo por estar aqui com a gente, né? Esse desafio aí de fazer essa live com a gente, falando sobre essas experiências pastorais, nessa perspectiva teológica, onde nós abordamos aí um tema específico, que foi a questão do chamado, da vocação e da direção. Então, eu deixo aí as considerações finais para o pastor Marcelo, agradecendo ele em nome da Faculdade Refidim, em nome do pastor Claito, da nossa mantenedora, o pastor Sérgio Melfior, que é o nosso presidente, e de todos os nossos cooperadores aqui da Faculdade Refidim, do nosso colégio Seduc. Que Deus abençoe seu ministério, a Igreja de Porto Belo, todos os obreiros, e que nós possamos continuar com essa parceria. Eu deixo aí para as suas considerações finais, então. Para mim é uma honra poder estar aqui junto com o pastor Sérgio, né, que é o pastor presidente de Joinville, o diretor Clayton e todos os nossos mestres que nos abrem essa oportunidade para estar fazendo essa live no dia de hoje e trazendo essa temática pastoral e teológica para que as pessoas possam ter esse desejo a mais de buscar ao Senhor, de entender o chamado delas para a obra de Deus e que se dediquem cada dia mais. Dediquem, busquem ao Senhor, busquem a direção de Deus, orem, peçam ao Senhor, porque o Senhor, Ele direciona as nossas vidas. Que as experiências que você passou, essas experiências boas, ou as experiências difíceis que a gente acaba por enfrentar muitas vezes, que tudo isso seja direcionado para que você possa ter o cuidado de fazer sempre o melhor ao Senhor. E que Deus abençoe você, abençoe a sua vida, o seu lar, e que aumente, né, o número de alunos aí cada dia mais, a oportunidade que está tendo de estudar agora em casa, né, justamente porque as escolas estão fechadas. Então é uma oportunidade de ouro. Eu, meu filho e minha filha fazemos a Refidim, né, estamos aí teologizando e estamos aí aprendendo um pouco mais, que é sempre importante a gente aprender, crescer, e é uma escola aprovada, né, com excelentes mestres. A gente louva a Deus pela vida de vocês, que Deus continue abençoando, direcionando. A gente sabe que ainda há muito a finalizar aí a questão da escola. Nós estamos aprendendo junto, né? Eu lembro do começo, quando a gente começou em 2017, e de hoje, como está diferente a escola, o crescimento que ela já obteve, todas as experiências, né, que a gente vem adentrando junto. Ora, uma prova de um jeito, daqui a pouco já se muda a temática, as questões que tem que ser colocada pelo MEC, que o MEC também exige através da escola. Então, a gente vê o crescimento disso, e fazer parte desse crescimento é algo bom para nós também. Eu me sinto assim honrado pela oportunidade de estar com vocês, que Deus continue abençoando. Mestre Ailton Martins, a sua vida, a sua família. Para mim foi uma honra, um prazer muito grande. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes que estiveram aí conosco também. Muito obrigado. Obrigado, pastor Marcelo. Então, a gente quer agradecer também o Jairo. O Jairo está dando um abraço para o pastor Marcelo. Ele é de São Francisco do Sul. Ele diz saudades do pastor Marcelo. E também o Eliandro. Ele está agradecendo as respostas aí do pastor Marcelo e está dizendo que foi uma grande aula e Deus abençoe. Também todos os demais, então, estão agradecendo aí. Também a gente agradece todo mundo. E ficamos por aqui, então. Nosso muito obrigado. E até a próxima live, que é amanhã, né? Amanhã, então, às 8 horas, estaremos aqui também com a nossa live. Você pode aí acessar
no Facebook da página da Faculdade Refletir. Muito obrigado e até lá. Um abração. Abraço.